Hoje nós convidamos a doutora Marília Candace. Ela vai palestrar, vai falar um pouquinho sobre saúde, sobre a prevenção e os cuidados sobre a doença. Então, nós convidamos a doutora Marília e agradecemos a participação e por ter aceitado o convite. Meu nome é Marília, eu sou ginecologista aqui na cidade, alguns me conhecem, talvez outras não. Eu estou atuando aqui na cidade já há 4 anos e fiquei muito feliz com o convite da Liga. Quero agradecer, principalmente a presidente Elizabeth, que foi quem nos entrou em contato para nos convidar, elogiar o trabalho da Liga, prestigiando vocês, fazendo uma tarde aqui agradável a todas, porque na vida a gente tem tantas pedras no caminho, mas a gente também tem flores, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho das flores, tá? O meu objetivo aqui é falar hoje sobre o Outubro Rosa. Rosa, porque rosa é o símbolo que representa as mulheres e porque é outubro. Esse movimento começou um pouquinho atrás, a gente vai voltar um pouquinho na história, e é um movimento que surgiu nos Estados Unidos na década de 90, que foi uma corrida pela cura. Algumas mulheres fizeram esse movimento, promoveram uma corrida pela cura em Nova York. Esse movimento ficou notável e hoje já é mundialmente reconhecido. Então, o Outubro Rosa não é só aqui no Brasil. O Outubro Rosa é um movimento mundial. Atualmente se iluminam monumentos públicos com a cor rosa e distribuído laços para chamar atenção na prevenção do câncer de mama. Então os governos apoiam esse movimento, é promovido muitas palestras para a gente relembrar sobre isso. Todo ano eu estou dando palestra em algum lugar, é a primeira vez que eu estou aqui na Liga, espero que gostem, que a gente possa ter convites para falar sobre outras coisas no futuro. E essa palestra que eu tenho já há um certo tempo preparada, mas todo ano muda alguma coisinha, a gente tem sempre algo de novo para falar. Então talvez o que eu fale aqui hoje muitas já estão sabendo, mas o importante é sempre relembrar. E o que eu passar aqui não ficar só aqui, a gente tem familiares, a gente tem amigas, vizinhas, enfim, então é para expandir esse conhecimento para as outras pessoas, tá? Esse apoio do governo está facilitando o acesso à mamografia, ao ultrassom de mamas. Algumas empresas facilitam também esses exames para as funcionárias, então é um movimento grande em outubro, tá? Aqui algumas fotos, de alguns monumentos que são iluminados de cor-de-rosa. Essa foto aqui é daquela primeira corrida lá em Nova York que eu falei. Aqui alguns monumentos no Brasil que ficam todos rosas durante este mês. Começamos falando o que é câncer. Câncer é algo errado com as células do nosso corpo. É um crescimento de células rapidamente e essas células que deveriam estar aqui bonitinhas, elas se desorganizam e formam tumores malignos. Esses tumores eles vão invadindo os tecidos e os órgãos que estão ao redor. O câncer de mama, porque é importante a gente falar, porque ele é o segundo tipo mais frequente em todo o mundo e o primeiro entre as mulheres. O primeiro é sempre o câncer de pele. Excluindo o câncer de pele, é o câncer mais frequente nas mulheres. Quanto aos sintomas, ele não traz sintomas no início, ele só vai trazer sintomas mais tarde, que a gente vai conversar aqui um pouquinho depois. Eu não gosto muito da palavra prevenção, porque tem algumas coisas que a gente consegue prevenir e outras não, que eu também vou falar no decorrer do nosso encontro. A prevenção do câncer de mama, se você não quer ter câncer de mama, tire suas mamas fora. É a única forma, assim, 100% de prevenção. Na verdade, o que a gente está batendo aqui na tecla do Outubro Rosa é quanto ao diagnóstico precoce. A gente descobrir algo muito no início, a ponto de fazer uma cirurgia com menos danos, não ter que fazer uma mastectomia completa, tirar só um nódulo, e a chance de cura, porque se descoberto no início é uma grande chance de cura. Então é isso que a gente quer, tá? Então ficou muito boa essa imagem, mas aqui mostra uma figura com os 5 tumores de maior incidência neste ano, né? Então, durante esses últimos 2 anos, 2017 e esse ano, o Brasil deve ter 1.200.000
novos, né? Esses também são dados deste ano. Então, o número de casos de todos os cânceres diagnosticados em mulheres, o câncer de mama atinge quase 30% de todos os casos de câncer, com 59.700 casos novos este ano. No Rio Grande do Sul, é uma área, dentre todas do Brasil, aqui o Sul, o Sudeste, é as áreas que mais têm o câncer de mama. Por quê? Talvez pelos fatores de risco, pela hereditariedade, tá? E também porque é uma área que o povo tem maior acesso à saúde e acaba tendo esse diagnóstico mais correto, porque talvez nas áreas mais de cima esse diagnóstico fique... As pessoas acabam morrendo e tendo diagnósticos mais tarde, tá? Então, alguns sinais do câncer de mama. Esses sinais aqui não são específicos do câncer de mama, não significa que você tendo um deles, câncer na certa. Na verdade, são sinais que tem que procurar tratamento médico, algum acompanhamento médico para ver o que está acontecendo. Primeira coisa, mudança no formato das mamas. O importante é que a gente se conheça, não tem que se olhar no espelho e ver. A gente só vai saber se tem alguma mudança na gente se a gente se conhece, tá? Vermelhidão ou coceira na pele ou ao redor do mamilo. Isso pode ser um sinal de câncer, como pode ser um sinal de alguma inflamação. Vazamento de um ou de ambos dos mamilos. Esse vazamento que a gente fala e se preocupa é aquele vazamento espontâneo. Está conversando, está numa boa, andando, de repente teu sutiã está lá molhado. Não é o vazamento de espremer, porque toda mulher tem mama e tem glândula. Então a gente fala que toda mulher é capaz de amamentar mesmo não estando gestante, porque se a gente começar a estimular a nossa glândula, ela vai produzir leite. Então esse vazamento do câncer de mama é o vazamento espontâneo, tá? Inchaço na axila ou ao redor da clavícula, que é o osso que a gente tem aqui no pescoço. Um nódulo, que é o que a gente sempre fala, que depois eu vou comentar um pouquinho sobre a palpação, né? A mudança na textura da pele, que ela fica com um aspecto mais enrugado, parecendo uma casca de laranja. A inversão do mamilo, tinha o mamilo para fora e de repente ficou para dentro, tá? E dor constante nas mamas ou na axila. Dor na mama nem sempre é sinal de câncer, né? Mas é um sinal de câncer avançado também, então é algo que a gente tem que se preocupar. Quais são os fatores de risco para ter câncer de mama? Primeiramente, ser mulher. Câncer de mama a gente sabe também acontece em homens, mas acontece muito mais em mulheres, tá? Mais de 40 anos, alguns falam mais de 40, outros mais de 50 anos, tá? O câncer de mama acontece em todas as faixas etárias, mas muito mais após os 50 anos. Uma história pessoal, já tive câncer de mama, em uma mama, isso me aumenta o risco em 50% de ter na outra. Uma história familiar de algum parente, principalmente de primeiro grau, aumenta meu risco 2 vezes comparado àquela pessoa que não tem ninguém na família. Então, esse risco vai aumentar se você tiver uma avó, uma tia, uma irmã ou uma filha, né? Menstruação, primeira menstruação muito cedo, abaixo dos 10 anos, e uma menopausa muito tarde, depois dos 55. Não ter filhos também é um fator de risco. Ter filho, o primeiro filho após os 30 anos é um fator de risco. As dietas muito gordurosas e uma terapia de reposição hormonal sem acompanhamento médico por mais de 10 anos. Esse 10 anos é meio interrogado, às vezes 5 anos também, tá? A partir de 5 anos a gente já fica meio restrito na terapia de reposição hormonal depois da menopausa, tá? Então aqui algumas imagens, né? E para lembrar, dieta rica em gordura, reposição hormonal, cigarro, álcool. Cigarro e álcool, na verdade, é fator de risco não só para câncer de mama, para tudo, né? Então também aqui outra imagem que não há uma única causa, existem várias causas, né? Que a gente conversou um pouquinho. Do câncer de mama a gente não pode pensar só que tudo que tem na mama é câncer, tem as doenças do bem também na mama, que a gente chama das doenças benignas, tá? Então ali o que eu falei, mastalgia, que é dor na mama, é um sintoma, estou com dor, mas não significa que seja uma doença. A dor na mama pode ser relacionada a um período pré-menstrual, ao uso de anticoncepcional, a alguma variação hormonal, tá?
E quando a gente palpa alguma coisa na nossa mama, é sempre importante procurar auxílio médico, porque nem sempre isso é um nódulo. Às vezes isso é simplesmente um adensamento que não precisa de tratamento, tá? E o derrame papilar, que é aquilo que eu expliquei da secreção espontânea da mama, ele vai ser ruim quando está saindo sozinho, quando está saindo de um lado só, ou quando ele tem um aspecto sanguinolento ou em água de rocha, que é uma água suja, tá? Os outros seriam mais benignos, mas o importante sempre é, na dúvida, sentir alguma coisa, eu vou procurar auxílio médico. Tem muito dos cistos que a gente acontece, às vezes vai fazer uma mamografia, vai fazer um exame de mama, aparece lá um cisto. Os cistos acontecem em 10% das mulheres. A maioria na faixa etária entre os 35 e 50 anos que ainda estão menstruando, tá? Esses cistos não são uma preocupação, eles não aumentam o risco de câncer de mama. A gente simplesmente acompanha para ver se eles vão crescer, se vai ser necessário funcionar, esvaziar os cistos, tá? Mas eu sempre deixo as pacientes bem tranquilas. Cisto não aumenta o risco de câncer de mama, tá? Nódulos. Os nódulos têm os nódulos do bem e os nódulos do mal. Os do bem, geralmente, eles vão ser bem firmezinhos, vão ser bem irregulares e a gente vai palpar e ele vai mexer. Já um nódulo maligno, ele vai ser mais duro, a gente não vai conseguir mexer e pode vir com algum daqueles outros sintomas que eu comentei, uma alteração de pele, alguma inversão de mamilo, alguma descarga papilar, tá? Dos nódulos benignos, nós temos frequentemente os fibroadenomas, que são nódulos mais encontrados em adolescentes, e os lipomas, que são os nódulos de gordura, tá? E daí a indicação de retirar ou não é ver se ele cresce, se está causando algum incômodo, mas nem sempre esses nódulos benignos precisam ser retirados, tá? Sobre a prevenção do câncer de mama, a gente vai falar bastante sobre o autoexame. O autoexame deve ser feito entre os pacientes de 20 aos 40 anos e após os 40 anos, sempre junto com a mamografia. O autoexame a gente costuma fazer, nós só vamos conseguir notar, nossos dedos só têm a capacidade de detectar nódulos, tumores, cistos maiores de 1 centímetro. Por isso a importância da mamografia, que vai pegar no início, né? Porque talvez mais de 1 centímetro, 1,5, 2 já significa ter que tirar a mama inteira, tá? As pacientes que têm um risco elevado de câncer de mama devem começar a mamografia um pouco antes, com 35 anos. Quem são essas pacientes com um risco elevado? Seriam aquelas pacientes com histórico familiar, que teve a mãe, a irmã, a tia, a avó, a filha, tá, com câncer, principalmente se esse câncer foi detectado e a mulher tinha menos de 50 anos. Porque os cânceres assim detectados com menos de 50 anos, geralmente tem um componente hereditário mais forte. Após os 50 anos, ele pode estar relacionado a alguns outros fatores de envelhecimento, tá? Câncer de ovário também é um fator de risco para câncer de mama, porque os genes que causam esses dois cânceres estão ligados, tá? Então, chega no consultório, eu sempre peço, tem histórico familiar de mama ou ovário? Porque se tem alguém com câncer de ovário, tem risco aumentado para câncer de mama, tá? E se você tiver na família algum homem com câncer de mama, aumenta muito o risco também, tá? Nesses casos, a gente faz sempre o exame clínico anual e a mamografia. O que eu sempre bato? Não adianta só fazer o autoexame em casa, porque o profissional está habilitado ali palpando mama todo dia, então você conhece a sua mama, é importante para detectar, mas não significa que eu me palpando todo mês lá em casa eu não deva ir no médico ou fazer a mamografia, tá? Então, sobre o autoexame, é recomendado fazer sempre uma vez ao mês, tá? A gente recomenda fazer na época da menstruação porque fica mais fácil de lembrar. Aquelas mulheres que já não estão mais menstruando, escolhe um dia específico do mês, dia 1º é o meu dia lá de me palpar, tá? O que a gente vai procurar no autoexame? Depois tinha algumas figurinhas ali. A gente vai procurar aquelas alterações que eu falei. Se a gente sente algum nódulo, se tem alguma alteração de pele, tá? Se tem alguma secreção. E ele não é um método diagnóstico, né? Eu sempre bato nessa tecla. O autoexame não substitui a consulta do ginecologista nunca, tá? O autoexame, então, como é que a gente faz? A
A gente fica com os braços parados na frente do espelho para observar se tem alguma mudança. E depois a gente eleva os braços atrás para fazer a palpação contralateral. Primeiro eu palpo aqui e depois eu palpo aqui, palpando a axila junto. Para as mulheres que têm as mamas muito grandes, que fica difícil fazer isso, é aconselhável deitar, colocar algo do lado para suspender e palpar também, tá? Sempre observar, então, novamente, batendo nessa tecla. Caroço, mamilo puxado, algum sem secreção, uma vermelhidão ou alguma alteração de pele, tá? Sobre a prevenção do câncer de mama. Vamos falar em prevenção, mas na verdade já comentei sobre isso, sobre o diagnóstico precoce. Vamos falar um pouquinho sobre ultrassom de mama. Geralmente, a gente faz direto a mamografia e vem lá escrito na mamografia o seguinte: mamas densas, necessita complementar com ultrassom. O que é isso? Quando a gente é mais jovem, a nossa mama ela é mais densa porque ela tem um tecido de glândula muito maior que o de gordura. Com o envelhecimento, após a menopausa, esse padrão muda. A gordura fica maior que a glândula. O que acontece? Quando você vai bater lá a chapa do raio-x, a glândula fica branca. O tumor é branco. Se tu tem muita glândula, o tumor vai ser obscurecido, vai ficar ali sem aparecer. Então, por isso que a gente recomenda a ultrassom de mamas para quem tem ainda essas mamas densas, tá? Doutora, por que eu não posso fazer só o ultrassom? Eu acho que a mamografia dói. Porque a mamografia, ela detecta coisa muito no início, ela detecta microcalcificações, são pequenos pontos. O ultrassom, ele só vai detectar um cisto ou um nódulo maior, tá? E o ultrassom também, ele consegue diferenciar um nódulo, que é uma bolinha dura, de um cisto, que é uma bolinha cheia de água, tá? Então, às vezes vai aparecer algo ali redondinho na tua mamografia que a gente não vai saber se é um nódulo ou se é um cisto. Se é um nódulo vai ser um problema, se é um cisto não vai. Então, ultrassom de mama junto, tá? Geralmente, ultrassom de mamas nas pacientes mais jovens, mas não é o caso. Tem mulheres que já estão com 55, 60 anos que continuam com as mamas densas e tem que fazer os dois exames. Então, sempre quem vai indicar se fazer só mamografia ou fazer mamografia com ultrassom vai ser o médico, tá? Ressonância de mamas também existe, tá? Atualmente é o melhor método, tá, para detectar, só que a gente não pede para todo mundo ainda. Atualmente o método de eleição, o método de escolha é somente a mamografia. A ressonância vai ser pedida geralmente quando a gente tem alguma dúvida sobre o exame. Principalmente mulheres com próteses de mama. Próteses de mama dá câncer? Não dá câncer, não aumenta o risco de câncer. Só que as próteses, elas atrapalham o exame de mamografia, então algum nódulo pode passar despercebido. Por isso que a ressonância é usada nesse caso de dúvida, tá? Então aqui a mamografia, novamente, hoje é o primeiro método, o principal método de detecção precoce. E nessa mamografia, acredito que a maioria já tem idade para ter feito, vai aparecer ali embaixo uma classificação que a gente chama de BIRADS, tá? As BIRADS vai de 0 a 5. Então, quanto mais alto o BIRADS, mais risco de câncer vai ser, tá? O 0 é porque necessita de um complemento, de algum ultrassom. O 1 e o 2 são achados benignos, que a gente vai dizer tá tudo bem, volte ano que vem. A partir do 3 a gente começa a se preocupar. No 3 tem uma chance de 1 a 2% de ser câncer. 1 a 2% é baixo? É baixo. Mas 1% de quem tiver câncer é ruim, né? Então esse aqui a gente investiga, repete a cada 6 meses, esse a gente fica de olho, tá? 4 ou 5 já aumentam muito o risco. O BIRADS 4 já gera um risco de câncer de 30%. Então, nesses casos, tem que fazer uma biópsia para confirmar se esse nódulo, se essa alteração encontrada é benigna ou maligna. E o 5 é altamente sugestivo, já sai de lá praticamente com o diagnóstico, que é 95% com câncer de mama, tá? Então, recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos e a partir dos 35 para as mulheres com risco, né? Então, não é um método de
Prevenção é um método de diagnóstico precoce. Vamos descobrir antes para aumentar a chance de cura e para o tratamento ser menos agressivo e diminuir também a mortalidade da doença, tá? Não adianta dizer, fiz minha mamografia, está sempre tudo bem. Ótimo que está tudo bem, né? Mas não está prevenindo o teu câncer com a mamografia, está diagnosticando precocemente, tá? Aqui as mamas densas, que eu já comentei um pouquinho, né? Há uma questão que ainda não foi definida, se essas mamas densas geram um maior risco de câncer de mama. Não é que elas geram um risco maior de câncer de mama. Talvez é porque elas fiquem brancas na mamografia, que nem eu falei, talvez a gente deixe de diagnosticar alguma coisa no início, tá? Essa questão ainda está sendo debatida, a gente não tem resposta atual ainda para elas, tá? Prevenção, como eu falei, não quer ter câncer de mama, tire suas mamas fora, tá? Mas ninguém vai fazer isso, né? A nossa prevenção tem alguns fatores que a gente pode mudar e tem alguns fatores que não podem mudar. O que a gente não pode mudar? Histórico familiar. Nasci numa família que todo mundo tem câncer, né? É o minha cruz. Prevenção, evitar ingerir bebidas alcoólicas. Isso aqui não é só para o câncer de mama, é para outros tipos de câncer e para outras doenças, tá? Então, independente da quantidade, o risco aumenta quando você consome mais de 10 gramas por dia. O que 10 gramas significa? Um cálice de vinho, uma lata de cerveja ou uma dose de uísque, tá? Então, consumo de bebidas alcoólicas moderado, tá? Cigarro, acho que da tecla do cigarro a gente nem precisa ficar batendo, porque a gente tem bastante campanhas, tá? Mas as mulheres na pré-menopausa, antes de pararem de menstruar, então aumenta muito o risco de câncer de mama, tá? Perdão. Prevenção com uma alimentação saudável, né? Com menos gorduras, ricas em frutas, em legumes, em verduras. Isso aqui, novamente, não só para o câncer de mama, para todas as doenças, enfim. Manter o peso adequado, que a gente sabe que atividade física e o peso controlado também diminui o risco de câncer. Quanto mais gordura a gente tem, mais estrogênio a gente tem, que é o hormônio que a gente produz, e aumenta mais o risco de câncer, tá? Atividade física, então, que eu acabei de falar. Amamentação. Amamentação, tirando todos os benefícios que traz para a criança, também protege a mãe contra o câncer de mama. Essa amamentação quando feita até os 6 meses, pelo menos, ou mais, né? Aqui tem uma foto, não sei se todas conseguem ver, a da atriz lá dos Estados Unidos, que é bem conhecida, Angelina Jolie, que acredito que todo mundo ficou sabendo, ou se não ficou sabendo, ela fez uma cirurgia de retirada das 2 mamas e retirou os ovários, tá? Por quê? Porque ela tinha histórico familiar, ela não quer ter câncer, então ela tirou. Foi isso que eu falei, não quero ter câncer, vou tirar, tá? Na verdade, ela tinha histórico de câncer de mama e ovário na família dela, e ela fez alguns testes genéticos, que eu já vou falar, e os médicos estimaram o risco dela de 87% de risco de ter um câncer de mama e 50% de ela desenvolver um câncer de ovário. Então, ela decidiu, vou tirar tudo, tá? Esse gene, que é um nome um pouco diferente, que é o BRCA1 e 2, tá? São genes que todos nós temos e eles estão ali para impedir o surgimento de tumores, tá? Eles então nos protegem dos cânceres. Só que quando um desses genes sofre uma mutação, ele não vai nos proteger. Então é isso que a gente pesquisa, se alguém é suscetível a alguma mutação desse gene. Porque esses genes estão ligados a tumores malignos de mama, de ovário e próstata, tá? Por isso que eu falei que o mama é relacionado ao ovário por causa desses genes, tá? Então, eles aumentam o risco de câncer de mama 50% a 85%, de ovário 15% a 45%, né? Então, quanto mais tempo a mulher vive, mais chance ela vai ter de aparecer esse câncer, tá? Eles estão presentes em 0,1% da população, é bem poucas pessoas que estão presentes, tá? E a maioria dos casos de câncer de mama ocorre em mulheres sem a mutação desses genes. Então, não é indicado todo mundo sair pesquisando esse gene, é só para quem tem um histórico familiar mesmo, tá?
Então aqui eu coloquei alguns pontos de quem deve fazer essa pesquisa, que é o diagnóstico de câncer de mama ou ovário em muitos, 3 ou mais membros da família, histórico de câncer de mama antes dos 50 anos em mais de 2 familiares, pessoas que já tiveram 2 episódios de câncer de mama, tá, nas 2 mamas, familiares muito próximos que tiveram câncer de mama e de ovário, que foi o caso da Angelina Jolie, câncer de mama em homens, tem homem na família com câncer de mama, vamos pesquisar o gene, tá? Câncer de mama bilateral, que é nas 2 mamas, acho que eu acabei falando, tá? Depois que teve esse caso da Angelina Jolie, houve um aumento muito grande, principalmente ali nos Estados Unidos, da procura da população em fazer esses testes, tá? Antes da Angelina Jolie, eles faziam 350 por semana. Depois, eles faziam muito mais de semana. Então, aumentou a procura em 40%, porque quando acontece algo em alguém famoso, todo mundo vai atrás de saber o que está acontecendo, tá? Sobre o tratamento do câncer de mama, a gente nunca tem um tratamento isolado. Vai depender do tipo de câncer, o quanto avançado está, né? Mas geralmente todo mundo vai para a cirurgia, que pode ser uma retirada total da mama, uma retirada da axila, ou se for um nódulo pequeno, só uma parte da mama retirada, tá? O que vai determinar sempre vai ser se já tem metástases, se está espalhado, se você tem algum receptor hormonal para fazer quimioterapia ou hormonioterapia, tá? Quando o tumor é cirurgia, quando o tumor está no estágio inicial, então é mais fácil, tu não precisa às vezes retirar a mama inteira, por isso que a gente bate no diagnóstico precoce novamente, tá? A radioterapia, muitas mulheres vão precisar complementar e tem algumas mulheres que vão necessitar de químio ou de hormonioterapia, que é uso de hormônio depois do tratamento. Eu coloquei aqui mais para ilustrar, porque cada pessoa e cada tipo de câncer é uma coisa, então o tratamento varia, né? O que a gente gostaria de falar é que nem tudo está perdido, então quando o diagnóstico é feito cedo, a gente tem uma chance de cura muito grande e atualmente a gente tem a oncoplástica, que é a cirurgia de reparação de mama. Essa cirurgia já existe há muito tempo. Inicialmente, o que era feito? Retirava uma parte da mama e tentava deixar a outra mama menor. Atualmente, a gente consegue tentar reconstruir. Tem a reconstrução imediata, que a gente fala, que é na mesma cirurgia, a reconstrução tardia. Isso também varia de caso a caso, mas já existe uma lei no Brasil, tá, que foi aprovada 5 anos atrás, que é importante que a gente fala que toda mulher que vai se submeter a uma cirurgia de câncer de mama, ela tem o direito de fazer essa reconstrução. Se vai ser no mesmo momento da cirurgia ou se vai ser depois, vai depender de alguns fatores, tá? Tem que sempre levar em consideração se a paciente quer realmente fazer essa cirurgia, o estágio da doença, tá? Porque tem algumas doenças mais avançadas que ela vai necessitar de uma quimioterapia ou de algum outro tratamento mais forte que não vai conseguir passar por essa cirurgia. Tem que levar em consideração o volume da mama. Se é uma mama muito pequena e tu tirou todo o tumor, talvez tua mama vai ficar mais pequena ainda. Se é uma mama grande, talvez tu não precise reconstruir do outro lado, tu possa só diminuir. Tem que levar em consideração também se a paciente vai fazer radioterapia, porque a radioterapia geralmente ela agride um pouco a pele ao redor, então essa cirurgia é deixada para depois, tá? E como é que é feita essa cirurgia? Que ficou assim um caso, no caso da paciente, dessa paciente ela tinha a mama caída e que ela, não dá pra ver, mas ela retirou um pedaço e ficou com essa mama menor. Então foi reconstruído, foi levantado os 2 lados, tá? E deixado e diminuído um pouquinho essa mama, tá? Que a gente tem que levar em consideração. Ou a gente vai aumentar ou a gente vai diminuir, tá? De acordo com o que foi feito, tá? Quando é retirado, porque na cirurgia de câncer de mama a gente retira o nódulo com a pele, então é retirado grande parte da pele ali, às vezes não tem pele suficiente para você colocar uma prótese. Então atualmente tem as próteses expansoras, onde você coloca ali a prótese parecida com a de silicone ali embaixo do músculo e vai injetando líquido de tanto em tanto tempo para essa pele ir expandindo até que essa pele esteja
receptiva você colocar a prótese definitiva, tá? Tem outros casos também que podem ser feita a reconstrução dessa mama com o músculo das nossas costas, tá? Ou do nosso abdômen. Claro, como eu falei, cada caso é um caso. A gente tem várias soluções para isso, mas sempre tem que ser conversado com o mastologista e com o plástico para ver qual a melhor técnica para cada uma, né? Aqui tem, a gente tinha tirado aqui das costas, né? E aqui do abdômen, que a gente coloca na mão, tá? Outubro rosa, a gente fala bastante de câncer de mama, mas eu sempre gosto de aproveitar e falar um pouquinho do câncer de colo do útero também, tá? Como eu falei do câncer de colo, do câncer de mama, não quer ter câncer de mama, tire suas mamas fora. Do câncer de útero, ele é muito relacionado ao vírus do HPV, que atualmente é o que a gente bate bastante. Atualmente a gente já está vacinando as meninas, tá? E esse HPV, ele é sexualmente transmissível. Então, as mulheres virgens não vão ter câncer de colo de útero, tá? E as mulheres que tiveram relação sexual só com aquele homem que só eles, entre eles dois, tiveram relação a vida inteira, não vão ter câncer de colo do útero, desde que fiéis, né? Desde que fiéis. Então, os fatores de risco do câncer de colo do útero é esse HPV 16 e 18, porque a gente tem mais de 100 tipos de HPV. 20 tipos, eles atuam, infectam ali o colo do útero, tá? A maioria é benigno, mas tem esses que são malignos. Tu pode estar infectada pelos dois, ou por um, ou por outro. Geralmente, os benignos, eles vão causar verrugas, então as mulheres procuram o médico pelas verrugas. Só que se a mulher não está sentindo nada, ela não vai no ginecologista e às vezes ela tem aquele HPV que está causando uma alteração na célula dela e de repente ela vai procurar ajuda, já não tem muito mais o que fazer, né? Múltiplos parceiros sexuais, então quanto mais parceiros você tiver, maior a chance de algum deles ter a doença, né? E como eu falei, sintomas. Não vai trazer sintomas no início. Quando ele começar a trazer sintomas é porque ele já está avançado. Aí vai fazer dor, corrimento, sangramento de coisa da relação, tá? Esses sintomas também não são sempre de câncer de colo de útero, podem ser várias outras coisas, tá? Como é a prevenção? A prevenção é não ter relação sexual ou ter somente com o parceiro a vida inteira, tá? Mas se você quiser diagnosticar precocemente, você vai no ginecologista, no posto de saúde, colocar o seu exame todo ano, tá? Algumas outras diretrizes dizem a cada 2 anos, mas a gente acaba vendo que de um ano para o outro pode mudar, então anualmente. A partir de quando? A partir do início das relações sexuais, tá? Se teve relação sexual com 25 anos, a partir dos 26. Se teve relação com 13, a partir dos 14, tá? E a vacina do HPV, que na nossa idade ninguém aqui pegou a vacina do HPV, mas agora ela já é oferecida gratuitamente para as meninas, tá? Até que idade a prevenção do câncer de colo do útero? Até os 65 anos, tá? Depois dos 65 anos já entrou na menopausa, já tá seco, então não precisa mais, tá? A não ser se você tem alguns sintomas. A vacina do HPV, então, no SUS, atualmente está disponível para os meninos de 12 a 13 anos e para as meninas de 9 a 11, se não me engano. Outubro também deve ser azul. Vem aí o Novembro Azul, que é relacionado à prevenção do câncer de próstata masculino, mas a gente não pode esquecer que existe câncer de mama no homem também, então vamos falar também, né? Não é indicada a mamografia para os homens, mas eles também têm que se cuidar, eles também têm que se observar, tá? Principalmente se tem casos na família. Aqui eu coloquei algumas questões de mitos ou verdades que a gente escuta muito esse tipo de pergunta. Só que ficou ao contrário. Câncer tem cura? Sim, tem cura, desde que diagnosticado precocemente, né? O uso de desodorante pode causar câncer de mama. Isso é um mito, isso não é verdade, tá? Não tem nenhum estudo que fale sobre isso. Câncer hereditário? Sim. Aumenta o risco de câncer de mama quem tem na família, mas não significa que você não tendo nenhum caso,
pelos fatores de risco de envelhecimento, por todos os outros que eu falei, não vai desenvolver, né? Prótese de silicone pode causar câncer de mama, também é um mito. Na verdade, ela só dificulta o diagnóstico, né? Alimentos previnem câncer, verdade. Câncer é contagioso? Não, não é de forma nenhuma, tá? O uso de anticoncepcionais pode causar câncer de mama? Não, ele protege, tá? O uso de anticoncepcional, ele pode causar vários outros problemas a serem discutidos com o ginecologista, mas câncer de mama, ovário e útero, ele é protetor, tá? O uso de reposição hormonal pode causar câncer de mama, sim. A reposição hormonal depois da menopausa, sim, principalmente se utilizada por mais de 5, 10 anos. Então, sempre que for usar reposição hormonal, pelo período de tempo mais curto possível e sempre com acompanhamento médico, tá? E se tu tiver algum nódulo suspeito, não deve fazer, né? Álcool e cigarro aumentam o risco de câncer de mama, sim, como de várias outras, né? Um nódulo é sempre um câncer? Não, aquilo que eu falei, às vezes tem os nódulos benignos. Toda cirurgia de mama é mutiladora sem direito de reconstrução. Não, isso não é mais uma verdade, tá? Como eu falei, já tem essa lei que foi aprovada há 5 anos. A gente tem que ampliar o conhecimento sobre essa lei e toda mulher que tem o câncer de mama deve buscar esse tratamento ou na hora da cirurgia ou posteriormente, de que forma, naquela forma dos retalhos do músculo ou das próteses expansoras, tem várias técnicas. Para cada uma vai ter alguma solução, tá? Homem jamais será câncer de mama. Mentira, claro que os homens serão muito menos diagnosticados do que as mulheres, mas existe. Grávidos podem ter câncer e pode tratar? Pode, tá? Geralmente não é recomendável mamografia para as grávidas, mas se tem alguma alteração, tem agora quimioterapias que podem ser utilizadas, tá, na gestação. Atividade física previne câncer, sim, é uma verdade, como previne vários outros tipos de doença. Depois de 5 anos não se tem mais a doença. Mentira, se tem, né? Depois de 5 anos da doença a gente fica mais firmes, assim, para fazer os exames, mas pode ter o risco depois também, tá? Então nunca parar de fazer os exames. E existe uma lei que prevê que todo paciente inicie o tratamento no prazo máximo de 60 dias depois do diagnóstico, isso é uma verdade. Então, descobri meu câncer de mama, infelizmente hoje, eu tenho que conseguir esse tratamento no particular, no convênio, no SUS, em 60 dias, tá? Todo mundo tem esse direito. Aqui, ó, agradecimento novamente, lembrando, né, nesse mês de outubro, declare seu amor por você mesmo. E nós agradecemos em nome das voluntárias da Liga e as assistidas, nós agradecemos de coração mesmo, Marília, por você participar dessa tarde. Espero que tenha vindo.